Fala sábio criativo, Milena Aquino na área. Tenho começado as lives com uma música, mas hoje eu quero começar com um texto. E antes disso quero te avisar, fica até o final, que nós vamos falar hoje sobre o meu novo livro, que fica pronto no final de abril. Quero começar hoje com um texto. E ele fala assim: assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor do seu povo, agora e para sempre. Salmo 125. Eu disse que ia começar com uma música, começava com uma música, e hoje queria começar com um texto, mas é Salmos, né? Salmos é um texto, é uma música. E é isso aí, tô na área e vou recebendo as pessoas pra live. E hoje é a live collab que eu vou fazer com uma querida que aceitou meu convite, que é a Márcia Guimarães. Olha só, gente, pronto, de novo aqui. Márcia, você prestou atenção, conseguiu ouvir o texto que eu li? O texto. Toda live eu começo com a música. Hoje eu quis começar com o texto. E olha só, você ouviu um pouco? Eu não ouvi. Certo. Vou ler para você aqui. Assim Tá. como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor de seu povo, agora e para sempre. Olha isso. Não. A gente Olha. tem uma fortaleza à nossa volta, né? Se nós nos reconhecemos como servos do Senhor, Ele está à nossa volta. Eu quero começar assim, querida. Seja bem-vinda ao Mi Livros. Seja bem-vinda ao Mi Aquino Leitura Ativada, porque eu vou subir essa live lá no YouTube. E você que está aqui com a gente, receba a Márcia, que é uma das coautoras comigo no meu próximo livro. O tema da nossa live é Nosso Livro. Então, com vocês, Márcia. Márcia, fala um pouco de você, de onde você onde você está agora, porque eu estou conversando com pessoas que estão em outro lugar do país. Me conta aí. Ai, primeiro, gratidão, Milena, que honra poder, né, ser instrumento de transbordo e com essa coautoria que realmente é uma alegria, né? E parabéns pelo teu projeto, grata pelo convite. Falando um pouquinho de mim, Isso. então, profissionalmente, eu me falo que sou ex-psicóloga, fui psicóloga por 12 anos. E depois que eu criei o meu método, mas na verdade depois de que o meu terapeuta foi o Espírito Santo e foi ele que entregou a chave que eu busquei a vida toda, eu fiz um recálculo de rota e me reposicionei como e também porque eu já tinha desenvolvido o meu método, mas eu entendi que eu tinha que ter liberdade divina para me expressar, para entregar tudo que dos downloads que eu vinha acumulando todo esse tempo. E desde então, porque foi aqui em Alphaville que aconteceu isso em março do ano passado, desde junho do ano passado estou aqui em Barueri, em que deixei para trás, né? Como psicóloga corporal por mais de 10 anos, deixei marca, estúdio fotográfico do meu método, apartamento, cidade, título e vim para cá. Então, desde então, tem sido um remir do tempo e tem sido uma alegria. Eu falo que eu vivi o ano passado, foram 6 meses, que foram 6 anos. E é uma alegria. Tudo que eu venho construindo até aqui, hoje, ajudando também pessoas a criarem método delas, mas também entregando muito rápido o que Deus plantou no meu coração. Porque eu, quando fui psicóloga por anos, eu ficava angustiada, tanto dos meus processos pessoais longos, meus pessoais, como a minha entrega. Então, eu sempre tive desejo de fazer pessoas felizes mais rápido. Até isso que eu coloco também na minha vida do livro. Eu falo que não se conhecer sai caro, custa caro e a gente precisa ser feliz. A gente está feliz quando a gente vive o nosso propósito, né? Hoje eu estou vivendo o meu, então tá aqui com você tá vivendo o meu e ajudar pessoas para que elas acessem isso e vivam o delas. Então, isso é um pouquinho de mim. Entendi. Vou fazer um resumo, você disse, eu entendi direito. Primeiro você foi para Alphaville e Sim.
gostei dessa palavra, deixou títulos e vida de psicóloga, certo? Certo. Nossa, muito bem. E criou seu próprio método. Confere tudo. Confere. Olha aí. Check, check, check. Check, check. Então, agora que eu entendi como é a Márcia, um pouco, né? Quem é a Márcia, na verdade. Márcia, vamos dar um contexto aqui pro povo, né? Como a gente se conheceu. A gente se conheceu hoje, alguns minutos, né? De olhar uma para a cara da outra. Mas nós nos conectamos em virtude do nosso livro. Então, você que está aqui agora, saiba, é um papo de escritora com escritora para você, do nosso coração para o seu coração. Então, eu queria te indicar, pega um papel e uma caneta. Porque nós duas estamos dispostas, entramos na mesma frequência e estamos dispostas a falar algo do nosso ser para o seu ser. Que eu penso que duas pessoas que se encontram virtualmente, né, na internetosfera, elas têm o mesmo propósito, mesmo estando distante, elas têm o mesmo propósito de tocar as pessoas, mesmo longe. Eu me disponho a isso quando eu faço uma live aqui. Ô, Márcia, Milena, e nenhum encontro é por acaso, né? Assim, e mesmo online, seja ele como for, eu vejo que ele já é uma proposta, eu uso sempre o termo divino, é divino, porque até mesmo o grupo, o nosso grupo lá dos coautores, às vezes é tanta mensagem, gente, a gente está conectado com tanta coisa que eu confesso que eu não estou atenta. Só que uma coisa já trazendo para o tema que aconteceu com a gente, eu compartilho com quem está aqui na live, é a gente escutar muito a nossa intuição. E eu falo que o Espírito Santo conversa. Essa vozinha, essa sensação, às vezes um desejo que você tem e que às vezes você não atende, depois você se arrepende, né? Eu falo que é o Espírito Santo falando com a gente. E quando eu vi lá no grupo, atualizada no grupo, né? Porque eu preciso estar próximo do lançamento, deixa eu estar aqui. E daí eu vi o seu pedido na hora, mas meu coração... Ele só falou assim, vai. E eu nem vi no dia que você fez o convite no grupo. Eu vi depois. Eu só falei assim, ó, vai, transborda com essa Mi, porque só tava a Mi lá, vai transbordar com ela. Eu senti tanta paz, e hoje que a gente pode se falar exatamente, né? Vendo uma outra antes aqui da live, e eu entendo que é muito divino mesmo. Uau! Então, nós duas nos colocamos aqui hoje, para vocês que estão aqui ao vivo, queremos abençoar vocês com algo do nosso coração. Meu cachorro também está querendo participar, está querendo dar um... vocês ouviram, né? E nós nos dispomos a isso. Então, o tema é o nosso livro, mas sempre sai outra coisa. Sai um insight, sai uma pitada do espírito, do divino, da intuição, que pelo que eu estou entendendo não é especializada, porque ela disse que eu sou ex, daqui a pouco ela vai dizer eu sou ex, um monte de coisa, né, que eu vou fazendo pergunta. É aquela intuição da frequência, do universo, do todo, do Espírito Santo na minha linguagem. Enfim, pega aí sua água também, se você quiser. Faz anotações e vamos lá. Márcia, onde você estava? Quer dizer, voltando. Você foi daquelas que entregou o seu capítulo escrito, lido, escrito, gravado. Como foi que você entregou o seu capítulo? Eu entreguei meu capítulo escrito. Por escrito. E você levou muito tempo para escrever seu capítulo? Foi rápido? Como é que foi? Conta para nós. Na verdade, menina, foi tanto mover em pouco tempo, porque eu não sei, você tá onde? Eu tô em Brasília. Brasília. Aqui as coisas acontecem tão rápido e tanto movimento que lá já tinha me proposto ao livro, aquelas milhares de mensagens lá no grupo, mas eu nem acompanhando assim. E quando eu vi o livro já era tipo assim, o capítulo já era tipo, eu vi, sei lá, uma sexta e era infalivelmente para sei lá, 2 dias depois. Certo. Eu já sabia que eu ia escrever, mas assim, pensei que íamos ter mais tempo até. Então foi uma proposta aí, foi um fim de semana.
Yes! Nossa, um fim de semana, certo? Eu estava assim no andamento do meu primeiro livro, né? Que eu já publiquei. E aí, eu tinha um capítulo no meu primeiro livro sobre leitura. Mas eu não tinha ido para a linha do nosso livro juntos. Então, assim, o início já estava meio pronto. Já estava meio pronto e eu falei, eu vou botar o mesmo capítulo. Falei, não foi, mudou tudo. E aí eu levei um tempo. Tipo, olha o meu cachorro querendo participar. Eu levei um tempo, mas eu gastei mais tempo, que foi assim, olha aí de novo. Levei mais tempo na hora de tirar os caracteres, na hora de resumir, porque eu entreguei com X páginas que eu não me lembro, depois eu tive que diminuir tudo. Como foi para você? Você entregou no limite ou você me conta? Nossa, essa coisa de caractere dá um gelinho, né? Porque você tá ali na linha do desenvolvimento e depois você precisa ter número de caracteres e confesso que eu como fiz, mas você sabe que comigo tudo é no de repente. Não tudo, mas funciona muito bem no de repente, sabe assim? Então, aí eu mandei, deu certinho, justinho, e depois na hora da correção eu pude fazer mais tranquilamente, né? Depois que eles mandaram elaborar, trocar algumas palavras. Eu acho que foi até um pouco mais de caractere, mas acho que eles não tiraram. Porque o pessoal até ficou bonito assim, vai assim, daí foi. Olha só. Ô, Márcia, vamos pedir aqui para quem estiver gostando do nosso papo, quem mandar um código de live que eu tenho. Gente, quem estiver gostando, manda coraçãozinho azul nos comentários ou livrinho azul, que é meu símbolo, que eu sou daquelas pessoas que gostam da cor azul. E aí eu coloquei coraçãozinho azul. Gente, se vocês gostarem da live do que a gente está falando, manda coraçãozinho azul nos comentários ou livrinho azul. Vamos seguir. Olha só, eu quero saber qual é o título do seu capítulo, que eu não perguntei ainda. Qual é? O título do meu capítulo. Vai. O título do meu capítulo é Família, afetos que afetam o rumo da vida. Afetos que afetam o rumo da vida. Uau! Certo. E de onde veio esse título? Conta. Porque as que eu já tenho perguntado aqui, uma veio do livro que estava lendo, teve um insight. Eu é dessa minha vida de leitura que eu tenho vivido, mas eu estava lendo um livro também. E assim, teve uma que foi de uma experiência pessoal, ela viveu um momento e aí colocou, conte-nos o seu. Afetos, família, afetos que afetam o rumo da vida. Foi um download mesmo, Helena, porque assim, pelo título do livro, acho que a gente falou o nome do livro que vai ser, não, né? Não. Suspense. Não pode falar, Pode falar? Ô, gente, o título do livro é Caminhos da Plenitude. Então, a gente tinha que trazer, e o livro realmente é para edificar, né, em experiências, né, divinas, eu falo, experiências espirituais, a experiência de cada um, o mover do Espírito na vida de cada um. E quando foi, na verdade, desde março do ano passado, em particular, eu estou vivendo imensamente, intensamente muitas experiências. Porém, muitas, não são poucas não. Porém, Helena, o que me levou, eu falei assim, eu tenho que contar o divisor de águas que foi em Alphaville, em março do ano passado, que já foi uma intuição minha, do Espírito Santo, na verdade, que eu estivesse aqui, estivesse nesse momento, e várias outras coisas que eu fiz antes de estar aqui, para que exatamente eu pegasse a peça de cada coisa que eu precisasse pegar para receber o que eu recebi aqui em Alphaville. Então, só que para eu contar o milagre, né, efetivamente o que aconteceu, eu acho que um capítulo é pouco, acho que eu vou ter um livro exclusivo disso, viu, gente? Spoiler! Spoiler, né? Esses dias, na verdade, já até veio o nome do livro,
Já vou até dar um spoiler aqui, a gente pode falar dele depois. Em uma outra ocasião, no lançamento, Milena, é O Poder de um Ano. Uau! E realmente foi um ano que tem acontecido muitas coisas. E aí, para eu acessar a peça que eu acessei aqui, tem a ver com a minha família e que afetou toda a minha vida, com a base. Porque a peça que eu recebi aqui foi dos primeiros anos da minha vida. Resumindo, assim, um pouquinho do que tem a ver com o capítulo, eu perdi minha mãe aos 7 anos de idade. Minha mãe tinha 27 anos, ela faleceu de um câncer cerebral. E foi muito, sou primogênita, tinha mais 2 irmãos, a Marcela que está aqui, e um outro irmão. E marcou muito a nossa história. Essa base marcou. O que eu passei nos meus primeiros 7 anos marcou toda a minha vida. E aí, o que eu conto um pouco, o que me inspirou a escrever foi exatamente que a família afeta a gente, afeta o rumo. Só que você a qualquer momento pode recalcular a rota. E eu gosto de falar isso, sobre recálculo de rota, sobre como que você fica com o que você somente com o que recebeu. É lógico que a gente recebe a nossa base, a família. Mas no caso, eu vivi muito estresse tóxico nos primeiros anos da minha vida. E o estresse tóxico são os diversos tipos de abuso. E isso me afetou na minha identidade. Então, só que depois, como foi o resgate disso, que foi mesmo a nível espiritual, né? Então, um spoiler é um pouco sobre isso, esse capítulo. Uau! Gente do céu! Esse resuminho assim merece muitos coraçõezinhos azuis. Gente, olha, eu aprendi, Márcia, numa das lives, que o azul é a cor da obediência. Eu penso que uma pessoa que eu não sabia, aprendi com uma coautora. E uma pessoa que decide essa mudança, essa transformação, decide fazer essa transformação, ela está obediente a algo muito forte mesmo, que eu chamo da voz daqueles montes, né, que eu li no texto, que estão à nossa volta, porque às vezes a voz está só numa frequência, aí de repente ela retumba e... Eu escutava aqui, sabe? Eu falava assim, como eu não tinha tanta afinidade com profundidade, eu só tô doido, mas por que eu quero ir? Eu só falava assim, procura alguém do tete a tete de Deus, vai para o Alphaville, conecta no QGS, sabe assim, vários comandos. E eu falei assim, gente, eu não tô buscando nada, se eu tô com isso aqui, eu vou ter que buscar, porque eu em si não tô querendo nada disso. Se a voz está falando, então eu vou. E eu fui executando cada uma delas. Então, o que você está falando de obediência foi quando eu obedeci a minha intuição, que eu nem sabia dar nome naquele momento que eu estava vivendo. Entenda. Foi que eu comecei a acessar tudo o que... as minhas curas, né? Olha, tem gente te parabenizando aí pelo livro, pelo nosso livro. O nome do nosso livro é No Caminho da Plenitude. Você, das coautoras que eu tive o prazer de conversar aqui no meu canal, é a única que eu tenho certeza. Quer dizer, a segunda, que eu tenho certeza que estará lá, né? Uma mora perto de Alphaville e você mora em Alphaville. Então você, eu não vou perguntar essa pergunta, porque você estará lá, né? Você vem também, né? Hã? Você vem também, né? Vou, menina, vou sim, já pedi, já comprei passagem, já pedi abono aqui do serviço. Por falar em serviço, eu tô vendo aqui um povo te chamando de doutora. Tô vendo, eu já vi 2 pessoas escrevendo esse título. Então, foi esse título que você deixou, é? Ah, que linda! Na verdade, uns doutora linda, doutora linda aqui é carinhosamente... tem uma bispa, que é a Bispa Solange aqui, que tem sido uma mentora espiritual para mim, e que ela fez esse download, ela conectou comigo, a gente nem se conhecia, quando eu me apresentei, ela ficou doutora linda e doutora linda. Eu falei assim, olha, doutora é por sua conta,
Eu falo que eu sou doutora da alma, então, porque nem como psicóloga eu sou doutora, mas eu entendo que tanto ela e os jovens, porque daí tem jovens que eu tenho servido aqui também, o pessoal do ministério dela, eu estou muito feliz por isso. Então, gratidão. Quem é a mulher perfeita? Eu não sei quem que é esse Instagram, mas é de lá. Então, assim, eu sei porque eu acabei de divulgar lá no grupo. São os queridos e carinhosamente ficou, então pegou, sabe quando pega, pessoal? Doutora é por conta de vocês, mas ficou doutora linda, doutora, assim, então eu sou doutora da alma, doutora da felicidade, porque é isso que eu quero promover da vida das pessoas, sabe? Porque do título mesmo já abri mão e não é isso. Então eu sinto que isso veio um download carinhoso, sabe? Entendi, entendi. Eu gostei desse download carinhoso, essa expressão, vou até anotar aqui, download carinhoso. Ô, Márcia, eu costumo, porque um dia me chamaram de a tarada do livro, né? E aí eu mesmo fiz o download para colocar outra palavra. Então agora eu falo assim que eu sou a parteira do hábito de leitura das pessoas. Que Entende? legal. Eu estou, né? Eu estou a parteira do hábito de leitura das pessoas. Eu, Maravilhoso. eu perguntei assim, né? Porque a moça escreveu doutora. E eu falei, ela deve ter largado isso também, né? Mas Aqui, olha aqui, pelo. é a própria bispa que está falando, a mulher perfeita. Oh, minha lindeza, honro sua vida. Aqui, ó, a mulher perfeita é ela. Minha mentora espiritual, minha querida, honrada. Ela tem uma loja também. Conta aí para nós, em Alphaville, você vai em qual local de reunião, né? No dito igreja, em qual igreja que você vai? Porque nós somos a igreja, né? Lá é só o local onde a igreja se reúne. Então, são tantas igrejas reunidas. Em qual local aí que você vai em Alphaville? Atualmente, então antes eu já fui em várias. Hoje eu falo que eu não tenho exatamente uma placa, eu vou onde meu coração tocar, minha alma tocar, mas tenho apoiado a bispa que está aqui. I love you too, amo você também. O dela é Templo de Adoradores. Confirma para mim, bispa, é Templo de Adoradores, eu acho que é o nome do ministério dela. E é onde eu tenho apoiado, onde tenho recebido, e nesse momento também tenho servido com jovens, com as mulheres, Uau! tem me amparado espiritualmente. Entendi, entendi, certo. Que legal saber. E me diz uma coisa, o que você espera do nosso livro sabe, em função mesmo? O que você espera do seu capítulo, do seu livro, a função específica? Eu espero que impacte positivamente muitas vidas, porque às vezes as pessoas nos veem assim, né, com título, atuando numa área. Às vezes, eu sei que muitas vezes pessoas que talvez, tem algumas aqui que acompanharam meu processo de perto, outras vão visualizar isso depois, ou até entender meu processo depois. Eu tenho contado mais nos bastidores dos grupos mais fechados, mas é que quando as pessoas veem você entregando algo, especialista em algo, formado em algo, e ali, lógico, transbordando, ajudando pessoas, não imagina o seu processo, ou pensa que você é a ser de luz perfeita, e que você estudou e sabe tudo, e por isso que você entrega. Muitas vezes a pessoa não sabe o que tem por trás de uma história. E para mim, ali, realmente, esse capítulo, eu trouxe um pouco da minha história, mas realmente com todo o objetivo de edificar e saber o rumo que ela tomou a partir de escutar a intuição espiritual, do que eu comecei a acessar depois que eu deixei um monte de coisa para trás, que já era minha intuição também. Então, quem me viu no março do ano passado deixando estúdio fotográfico, consultório, título, falou assim, essa menina tá doida. Eu falo que eu nunca estive tão lúcida. Nunca estive tão lúcida. E é lógico que os desafios vêm e fazem parte, mas quando você está debaixo de algo que já é teu espiritualmente, e foi algo que eu fui aprendendo com o tempo, essa maturidade, esse discernimento, então eu quero que a minha vida, com a minha história, porque parte da minha história genuína, possa ser impacto para outras pessoas.
que as pessoas vejam além do que eu fui como título, além do que eu entrego hoje, porque eu não deixo de entregar o que eu sempre entreguei, que é ajudar pessoas a se desenvolverem, a entenderem as distorções delas, mas porque eu precisei olhar as distorções que foram depositadas em mim ao longo da minha história, para eu acessar o que é meu realmente, da minha identidade, do meu propósito e viver, né? Acessando uma plenitude que eu nunca tinha acessado. Então, é isso que eu quero. E eu sei que a minha história não é a única e que serão muitas, sabe? Cada uma do livro. Então, eu vejo que esse livro é uma honra para mim, uma honra mesmo fazer parte. Eu vejo que é uma questão muito forte espiritual e que possa realmente impactar vidas para um recálculo de rota, para um discernimento, para uma edificação de muitas vidas, sabe? Porque para mim foi muito forte. O meu, sozinho. E daí eu pergunto, e o seu, Milena? Imagina de todos, são quantos? Mais de 30, não é? Ou 30 quantos? 33. 33. Olha, 33. Meu Deus, a idade de Cristo. 33 histórias. Então a minha é uma. Então esse livro, gente, ele tá assim, eu sei que além de todo carinho e cuidado que ele foi e está sendo elaborado por cada um, é para edificar muitas vidas. Então não é? Qual foi a sua sensação, Milena, com esse livro? Sensação em relação a quê? A tudo que você quiser contar. O que foi para você? O que tem significado para você esse livro? O significado desse livro. O significado em uma frase é continuar na estrada, continuar num caminho de escrita. Porque eu sempre, quando eu era criança, eu sempre escrevia e rabiscava. E compunha música, mas escrever texto eu não fazia. Então, o significado desse livro é continuar na escrita e ir por esse trabalho, caminhar por essa estrada de... que vai ser o meu segundo livro, né? Caminhar por essa estrada... Eu tenho um alvo, eu quero escrever 7. E, e aí esse vai ser o segundo. Então, o significado é caminhar por essa estrada da escrita de uma forma que eu, cada dia, aprimore as minhas virtudes e que elas revelem o Criador, fonte de todas as virtudes, sabe? A potência criativa do universo. Enfim, o ato de escrever, ele trabalha tanto a alma de quem está escrevendo, que eu acredito que as pessoas podem se lançar com nisso, por ver que eu sou uma pessoa comum, de apenas corajosa e disciplinada. Apenas não é apenas, hein? Tá. É extraordinário, né? Tá bom. Que quer continuar nesse caminho e as pessoas podem olhar, sabe? É para isso, porque todos vocês que estão aqui ao vivo, são 6 pessoas aqui ao vivo, e vocês que vão ver no futuro no canal, vocês também podem escrever livros. Aliás, vocês são os livros, só precisam pegar o papel e escrever. Tem um gênero chamado biografia. Eu me entendi leitora lendo biografia. E talvez você conheça. Você conhece o Viktor Frankl? Sim. Lê o livro do Viktor Frankl, que foi a biografia... Não. Exato. Em busca de sentido. E agora eu já estou no terceiro dele, né? Porque eu quero ler os 32. Eu coloquei, ele fez 32 livros na vida e eu quero ler os 32. Uau. E eu comecei nesse mundo da leitura a partir do vídeo dele, do livro dele, que é o Em Busca de Sentido. E lá ele disse, em 1900 e tarará, que eu não lembro, ele escreveu um livro em 9 dias.
depois que ele saiu de Auschwitz. Um campo de concentração, viu, gente? Para quem não sabe, ele passou e perdeu toda a família dele num campo de concentração, né? Eu comecei nessa relação de livros e leitura e, consequentemente, de escrita a partir desse livro. Então, esse gênero biografia, inspira as pessoas mesmo. Tem a biografia didática, né? E tem a biografia da experiência. Já diz o Mortimer Adler no livro Como Ler Livros. E quando as pessoas virem, eu acredito que quando elas virem nós, né? Nosso livro, que isso seja um ativador para elas. Nossa, eu quero muito isso, Milena. Você sabe que hoje, nessa mentoria que eu desenvolvi aqui, até por ter criado o meu método, e estar aqui numa região em que fazem muita transição de carreira, as pessoas ficam perdidas nas conexões, eu me coloquei como ponte para isso, para ajudar as pessoas a criarem o método delas, a se desenvolverem e, dentro disso, também desenvolverem o livro. Porque também o meu será o segundo livro, né? Eu fiz um de coautoria e esse é o segundo livro. Ah, é? Você me falou. E aí também tenho muitos, eu nem contei, viu? Mas se por tema... Você sabe como aconteceu essa coisa do livro também? Para mim, foi assim em Alphaville também, em março do ano passado. Depois dessa primeira chave essencial que eu comecei aqui live contando para vocês, eu fui em um outro movimento, que eu me conectei com um profeta aqui. E ele, sabe, revela o olho, se vejo você, na verdade, o seu ministério, ele falou, é com família, e vejo muitos livros. Imagina, eu nunca me via escritora, eu nunca me via. Foi março do ano passado isso. Uau. Você acredita? Acredito sim, acredito. Então, gente, tudo isso para vocês entenderem um pouco do mover aqui, né? Eu falo que é divino. E como as coisas vão acontecendo. E, na verdade, o que eu vejo? Isso que você falou, Milene. Às vezes a gente cria tanto fantasma, e tanta expectativa, e tanta dificuldade, porque a gente pensa que quem tem livro é muito importante, ou não sei o que lá. Coloca tanta coisa, e, na verdade, todos nós temos uma mensagem. E é simples, muito mais simples do que a gente imagina colocar essa mensagem para fora, não é? É muito simples. E eu quero ajudar pessoas a levarem as mensagens delas também, sabe? Isso que você falou, eu também quero, porque não dá para ficar só na gente, né? Não dá. Assim, não dá para deixar de espalhar esse modo, senão que, veja, não que o livro seja a única forma de você contar a sua história. Uma live, por exemplo, a gente pode contar, né? Inclusive, eu já quero te convidar para outra, porque eu queria fazer uma live ao vivo. Olha, estou aqui fazendo a proposta assim, pá. Vamos fazer uma live sobre transição de carreira? Com certeza, amada. Então tá bom, fecha o parênteses. Estou muito interessada nessa parte. E o livro não é a única forma de aprender algo com alguém. É a forma mais barata. Apesar de ter aquele consenso comum, que livro é caro, é a forma mais barata de você saber o que a Márcia pensa. De você saber o que a Milena pensa. Por quê? Para a mentoria da Márcia, ela vai ter um preço muito mais alto e o livro vai ser o mais barato. Então, eu vou acessar a Márcia num pacote reduzido de, sei lá, quantas páginas deve ser o primeiro livro? Tem, acho que 8 páginas. 8, o primeiro ou o capítulo? Ah, o livro inteiro? É. O livro todo tem 300 e poucas. Pronto. Veja, um processo menor do que você, por exemplo, passar uma tarde em uma mentoria com a Márcia. Então, agora, é um processo que a gente aprende muito. Por exemplo, ano passado, Márcia, eu li 52 livros no ano. Um por semana. Você fez o pior ano? Hã? Você fez o pior ano, não? Fiz o pior ano, no ano passado. Eu li os 52 livros. E eu aprendi pelo menos 52 ideias, com 52 pessoas diferentes. Teve uns que era autor em dupla, né?
Então, passou o número de pessoas. Mas estar com essas pessoas sairia muito mais caro. Com certeza. A grande, assim, você no seu tempo recebe aquele entendimento, aquele conhecimento e pode desdobrar. Isso é um item barato, mais perto de você. Isso é um livro. Mas todos nós podemos fazer. Todos nós. A Márcia falou assim, eu criei meu método. Que lindo. Ela pode colocar o método dela em passos no livro e te entregar. E você vai receber isso, só que detalhe, no livro não tem uma coisa, Márcia. O livro não tem a energia da Márcia. Não. Não tem energia. Porque o papel, né, não vai transmitir a energia. Uhum. Bem, mas quando eu li Viktor Frankl pela primeira vez, eu imaginei tudo. É um portal, né? Você acessa. É um portal, por isso que eu estou falando. Não tem, acessa, não tem jeito. Só que você não tem ali a devolutiva, né? O feedback, mas assim, é um portal que eu falo assim, gente, o que seria de mim? Eu não estaria aqui sem os livros, Milena. Eles foram meus companheiros de adolescência, sabe? Me faziam, sabe, entrar num portal realmente. Nossa. E criar uma realidade paralela. Eu falo que os livros têm tantas funções e às vezes, né, hoje em dia eu vejo as redes sociais, ou mesmo a TV, que é um outro canal de acesso. A TV eu digo tudo, né? O YouTube, as redes sociais, as plataformas, enfim. Mas são acessos diferentes para você acessar conhecimento. Mesmo livro, você pode ler, tem N tipo de livros. Qual livro que você lê e você acessa, né? Assim como os canais, assim como o pessoal fala assim, celular. O celular é um portal fala de bênção, porque tantas coisas você encontra num celular, quantas coisas são possíveis através de um celular, mas depende da forma que você acessa essas coisas. O que você escolhe acessar. Nossa. Uau. Ô, Márcia, a vida se apresentou para mim nessa forma de livro e de escrita como uma coisa que me ajudou. Como você já trabalhou como psicóloga, né? Eu estou te confessando isso aqui porque eu estava num processo de ansiedade muito grande. Então, o livro, a leitura, me ajudou. Então, eu entrei nesse mundo de livros, leituras e escrita como um remédio de princípio. Sozinha. Eu só botei lá na Amazon assim, ó. Sofrimento. Aí, primeiro livro, Viktor Frankl. Pronto. Uau. Aí, entendeu? A vida se apresentou assim. Eu não era a pessoa que lia antes. Eu não era. Nunca fui. Isso há quanto tempo? Quanto tempo é esse processo seu, Milena? Olha, tudo começou porque minha irmã ficou doente, né? E eu comecei a ler na UTI por causa dela. Que o médico me deu um livro e falou assim, ó, lê esse livro, que esse livro vai ajudar a vida da sua irmã. Então, eu li em 7 dias o primeiro livro ali. Isso foi em 2017. E aí, 2018 ela morreu, 2016. Aí, em 2018 ela morreu, e aí eu tava muito doente, muito estressada. Com tremores por todo o corpo, aquele nível de estresse muito grande. E de 2018 para cá, eu fui só aumentando. Então, primeiro foi o livro do doutor, depois foi mais 4 livros, depois 20, 27, 37, até que no ano passado eu consegui 52. Mas foi como um remédio que começou para mim a leitura. Que bênção. Pode ser que você esteja ouvindo aqui a gente e precisa de um remédio para curar a ansiedade, Márcia. Eu indico leitura, sabe? Mas leituras, acessos, informações edificantes, porque leituras são informações, eu falo, são portais que edificam, né? Porque é o que eu falei, eu também tive esse recurso. Eu também nos processos indico leitura. É lógico que vai depender do processo de cada um. Mas tem gente que eu preciso, às vezes, entendo que ainda mais que gosta de ler e vai ser bom, edificante, vai lá, canaliza essa energia para a leitura. Não precisa ficar só aqui no processo de elaboração, a leitura vai ser edificante ou um livro. Dependendo do perfil da pessoa.
pessoa, porque eu também trabalho com essa questão da identidade, trabalho com a psicossomática, então eu entendo muito bem esses sintomas. Até quando eu fiz a mudança, eu pensei, gente, como que uma psicóloga psicossomática atende online? Na verdade, tem sido maravilhoso, porque eu vejo que o processo, às vezes, da automassagem, de trazer a pessoa para a percepção corporal, entender o sintoma, qual é a raiz dele, o que ele está comunicando, e ajudar de forma... Antes eu tinha acesso ao corpo, eu fazia massagem, trabalhava exercícios para desbloquear essas tensões, as somatizações, mas hoje eu vejo mesmo aqui do outro lado, é tão possível tantas coisas, e quando a gente quer ser ponte, a gente é. Então, eu linko com isso, com o que está acontecendo aqui com a gente, que é uma ponte tão linda e natural que aconteceu. E assim, os livros são pontes, né? Que nos levam, que são acessos, que nos trazem informações, que nos trazem resoluções, que nos trazem, às vezes, um outro recalcula a rota, porque às vezes ajusta a lente, eu trabalho muito com esse tema de ajustar a lente do que está distorcido, porque abre uma visão que você nunca teve, então o seu olhar já mudou. Não tem como a gente começar a ler um livro e sair do mesmo jeito que a gente começou, não é? E não é uma terapia literária, é uma terapia através desse autor, do impacto da vida dele, ou da vida dos autores, ou da ideia que ele tem. Olha, gente, o que seria de nós, eu penso, e me incluo porque, como eu falo, fui impactada por livros, a minha vida, se eu estou aqui, também foi por livros, e jamais me vi nesse lugar hoje, mas hoje, estando nesse lugar também da pessoa que escreve e transmite, eu quero também ajudar pessoas para que elas façam isso. E se eles não tivessem colocado no papel o que eles tivessem... Eu não sei, eu acho que eu teria tomado muito remédio, muito mais do que eu já estava tomando, se eu não tivesse lido o livro do Viktor Frankl. Eu realmente, em busca de sentido... Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição para você. Gente, porque esse livro, eu não sei porquê ele não apareceu na minha grade da escola formal, sabe? Porque eu tive que estudar tanta coisa de psicologia, por que não me cortaram do Viktor Frankl? Eu certamente, se eu não tivesse lido esse livro, eu teria continuado no mundo dos remédios. E eu não estou falando... Ainda mais no momento que você leu, né? Exato. Eu não estou falando de biblioterapia. Não, você não precisa. Você mesmo pode pegar um livro na Amazon e ler, se você estiver ansioso. E isso ajuda no processo de diminuir sua ansiedade. Eu estava, assim, muito ansiosa. E eu larguei mesmo. Assim, progressivamente, não é de uma hora para outra. É um processo. Não é um processo? Vamos agora só te fazer uma pergunta aqui. De 1 a 10, onde 10 você indica muito e 1 você indica pouquíssimo, livro nos seus atendimentos para as pessoas, leitura para as pessoas fazerem nos seus atendimentos. É com frequência? Olha, hoje, nesse momento, talvez pelo perfil de clientes que esteja atendendo, e porque o meu método é breve, eu tenho entregue muito saia da crise, que são 5 sessões. 5 sessões. Você vê perto de processos terapêuticos longos. Então, como a pessoa vem em crise, e que é o que eu mais tenho entregue, eu não tenho entregue leituras nesse momento. Entendi. Nesse perfil que eu estou atendendo hoje. Porém, se for ver antes, num processo até que era também da psicofotografia, que é o meu método mesmo inteiro, que é um processo de identidade completo, que eu trabalho autoimagem, imagem, eu fazer fotografia das pessoas. Olha, pelo menos eram uns 4, 5 livros no processo, mas é um processo de 20 sessões. Você vê que era diferente. Agora, nessa minha transição, e até porque é o rever do tempo mesmo, é o que eu quero entregar mais fichas em menos tempo. E talvez mais nos stories, nos bastidores, quando eu percebo a pessoa que às vezes com uma queixa pontual, eu sempre indico. Indico livros, inclusive, da parte da psicossomática,
para quem tem interesse, livros. Esses, não faz 2 semanas que eu indiquei Em Busca de Sentido do Victor. Para uma pessoa que está bem deprimida, e eu indiquei. Por quê? Porque são livros de cabeceira. Daí eu vou entender a disponibilidade dessa pessoa para a leitura. Porém, eu vejo que é um aliado terapêutico muito grande. Então, assim, talvez por essa característica, exatamente terapeuticamente, eu não tenho entregue tanto. Porém, faz parte da minha conduta, sabe? Como pessoa, na vida eu estou indicando. Às vezes a pessoa fala comigo, se leia tal coisa, leia tal coisa. Por quê? Se eu vejo que a pessoa está curiosa e está disponível, porque precisa de uma disponibilidade, né? Sim. Sim. Vai ler, meu filho, vai ler, vai se nutrir. Certo. Márcia, me conta um pouco da sua família, você começou a contar, né? Da família, porque seu capítulo é família, né? Me conta aí da sua família. Onde ela tá, de onde ela veio, a maioria tá onde? Vocês vieram de qual cidade, Natal? A minha cidade natal é Taubaté, Vale do Paraíba. E fica onde? Taubaté é interior de São Paulo. Ah, tá. Porque você está em Brasília. É aqui interior, tipo assim, uma referência nacional, fica aí uns 40 minutos, acho, da Aparecida do Norte, que é a Basílica. Por exemplo, sabe, Basílica Nacional da Aparecida? Uma referência, por exemplo, é desses lados aí. Sobre a minha família, meu pai é de família, minha avó é mineira, avó paterna, raízes mineiras. O meu avô também é do Vale do Paraíba, de Guaratinguetá. Meus avós maternos também são de Guaratinguetá, que é uma cidade próxima também, né? Aqui, a Taubaté. Então, meu pai sempre cresceu na roça, em ambientes assim. Meus avós cuidavam de casa, chama Casa do Dai, Casa de Bomba, onde eles administravam. É uma casa, digamos assim, matriz, que cuidava de algumas questões da zona rural local, tipo abertura de comporta, armazém para os agricultores, a administração de algumas coisas. Então, meus avós paternos, ao longo do tempo da vida deles, acho que a maior parte eles ficaram nessas casas, então, onde eles também tinham liberdade, plantavam. Foi com a minha avó, depois que a minha mãe faleceu, que eu morei um tempo com ela, que ela traz essa questão da agricultura, de morar na roça, de pescar peixe, de pegar peixe com saco de estopa. Tinha tanto peixe, Milena, que a gente colocava o saco de estopa na boca da comporta e não aguentava de peso de tanto peixe que a gente pegava. Foi um período que eu morei com meus avós depois que a minha mãe faleceu. Mas meus pais casaram. A minha mãe de Guará, muito simples, ela é era a caçula dos irmãos. Uma das, né? A penúltima. E muito tímida, muito quietinha. Enfim, eles casaram jovens. Minha mãe tinha 19 anos, meu pai acho que 21 ou 22. E eu fui a primogênita. Eles não tinham uma família muito simples. Quando a minha mãe faleceu, meu pai tinha acabado, não fazia nenhum ano. Acho que a gente tinha nossa casa própria. E a gente passou muita dificuldade quando era criança. Morávamos em casa de aluguel, morávamos em casa que chovia mais, às vezes, dentro da casa quando chovia, que a gente tinha que se esconder. Já teve dia, gente, quando a gente era pequeno, de a casa em construção, que já estava com laje, na mesma rua, a gente pegava, meu pai pegava aqueles carrinhos de mão, com colchão em cima, e a gente ia dormir no chão, em terra, com tábua na parede, porque era mais seguro do que a casa de aluguel que a gente estava. Então, hoje eu conto isso com orgulho, porque eu vejo até para o meu pai, para ele ter passado isso, não foi fácil com um pai de família, né? E ali, graças a Deus, foi uma base que ele venceu, né? Ele construiu, ele não desistiu. Então, a minha mãe, quando ela adoeceu, não entendíamos
que ela estava doente. A gente pensou que ela, sei lá, era nervosa aleatoriamente. Só que ela já tinha muitos sintomas, assim, desproporcionais. Então, brigas desproporcionais, de dores de cabeça que ela batia a cabeça na parede, ficava agressiva. Comigo ela foi muito agressiva, eu sou primogênita, eu era muito serelepe, muito ativa. E faz parte da minha natureza, né? Por muito tempo eu não entendi isso. Porque minha mãe era muito agressiva comigo verbalmente, então, e fisicamente em todos os sentidos. Então isso me gerou um sentimento muito de inadequação, de culpa. E depois, lógico, nos meus processos, eu vim entender. E, na verdade, a peça maior, que foi a que eu recebi em março do ano passado, foi entender o que foi o processo dela de enlouquecimento mesmo, né? Porque foi um enlouquecer. Então, o que aconteceu nessa história que levou essa mãe a esse estado que não sabíamos? Então, quando a gente soube que ela estava com câncer, já foi muito pensávamos, sei lá, que era uma oscilação, era pressão, era nervoso, era... E eu lembro, para mim ficou na época muito confuso, porque eu era criança, né? Mas quando a gente soube, daí foi muito rápido entre ela operar e ela falecer. E marcou muito a minha identidade isso. Porém, marca a minha identidade também a fase que a gente ia para a roça dos meus avós de bicicleta. A gente brincava muito na roça, ia no pomar, e ali os avós sempre esperando a gente. Meu pai fazia balanço nas casas para balançar a gente, sabe? Eu lembro muito tarde de verão, fim de tarde, a gente ali na balança, todo mundo junto, os tios, mas muito de origem mesmo, muito simples, porém todos bem trabalhadores, bem ali unidos com a família. Lembro quando íamos de ônibus para Guará, na casa da minha avó, e para mim, na minha cabeça, minha avó não sabia que a gente... Mas eu lembro que eu adorava chegar na frente, sair correndo para fazer surpresa para a avó, sabe? Mimada pelas tias, pelas primas e receber aquele amor. Então, com tudo, e às vezes depois ferida, depois de tanta coisa, porque eu falo que eu fui mãe aos 7, aos 9 e aos 30. Porque primogênita aos 7, eu fui mãe. Depois 9, meu pai casou novamente, e daí ele teve mais 2 filhos, e a gente literalmente ali foi babá exclusiva dos irmãos. E aos 30 que eu mudei de país para ser babá do meu sobrinho, morei em Barcelona, e onde, na verdade, foi uma decisão, olha, vem para cá, você estuda e apoia a gente com um baby. Eu disse, meu Deus, tudo que eu mais quero na vida. Só que, em essência, parte eu estava reproduzindo uma dor. E com o tempo eu fui entendendo isso, o meu lugar, né? Qual o lugar que eu ocupei depois da perda da minha mãe, né? E eu fui entendendo toda essa história. Depois que a minha mãe faleceu, a gente se distanciou da nossa família materna naturalmente. Acho que meu pai é muito ali protetor. Eu cuido, os filhos são meus. Ele um pouco do jeito dele de querer fazer, ele blindou um pouco a família e estávamos um pouco relativamente, não era como vizinhos de bairro. Mas me marca assim, a família do meu pai sempre foi mais dura, até pelas coisas que viveram, né? Mas a minha avó paterna é uma referência de carinho, ela foi uma referência afetiva. Muito isso de raízes do plantar, ela ama plantar, eu tenho muita afinidade com planta, com flor, sabe? Ela gosta, minha avó é mineira, ela gosta de receber, eu amo essa coisa de receber, sabe? E um pouco dos valores, né, que vieram da minha família, mas minha família materna é muito carinhosa, muito religiosos, são todos muito católicos, religiosos. Confesso que na minha infância isso foi um bloqueio muito grande. Conto um pouco isso no capítulo, porque o bloqueio, a religiosidade me gerou muito bloqueio com Deus, porque eu via aqui a Ana, obrigada, Ana. É quando a gente faz as pazes com a nossa história, a gente entende que é ela que nos trouxe até aqui. Então é legítimo cada parte que você viu da história, né? E contar a minha para vocês é isso. É legítimo cada parte, porque me compõe e me trouxe até aqui. Então, acho que é isso. Sua história é legítima. Você que está ouvindo a gente
vendo a nossa frequência de escritora, saiba, sua história é legítima. E ela pode ser visitada, não tenha medo dela, né? Não. E a sua história funciona como um museu, como várias minutas de uma reunião grande que você vai visitando, sabe? E vai falando, nossa, nesse momento eu vivi isso. Aí você puxa, É isso entende? mesmo. Você puxa, sua história importa dessa forma. Porque se você ficar muito tempo olhando as minutas, você vai morar no passado, né? Se você... você mora no passado. Ou mora numa dor, sabe? Tem 5 anos que a minha irmã morreu, 6, né? Nem me lembro direito. 2018. E se eu ficar lá, que é uma minuta da minha história, eu também sou primogênita. Se eu ficar lá, e minha irmã morreu de câncer. Se eu ficar lá, eu vou sofrer aquilo todo dia, diariamente. Mas se eu entender que isso está na minha história, e eu apenas visitar como uma minuta, tipo, qual foi o resumo daquilo? Entende? Isso vai me fazer crescer. Uau! No seu capítulo, você traz os momentos da sua família. É isso? E apresenta... Eu não consegui trazer tantos, mas eu trouxe alguns aspectos principais, porque, na verdade, os caracteres eram reduzidos. A minha vontade, não é? A minha vontade, na verdade, aqui está sendo uma extensão do capítulo, das coisas que eu estou colocando, entende? Entendo. Acho ótimo. E de coisas que no capítulo é coisas que aconteceram e, na verdade, coisas que eu nem entendia, que depois, como adulta, eu fui entender integrada pela conexão espiritual. Uau! Você tá entendendo? Entendi. Tipo, você visitou o passado, trouxe, e aí com a revelação atual do espírito no seu ser, você entrega uma mensagem para as pessoas. Na verdade, Milena, até com mais detalhes aqui, eu vi claramente numa TV, foi me mostrado exatamente as peças que eu não tinha acessado. Eu vi. Até eu falo, eu vi, eu não imaginei, no capítulo eu até coloco assim, gente, eu vi, eu não imaginei, não foi uma meditação guiada, porque nada, sabe assim, quando tá uma coisa totalmente deslocada, se for ver, né? Mas veio esse download, e na hora ali, só senti assim, 300 toneladas das minhas costas, né, caindo por terra, né, porque daí quando você entende o mistério, a peça do quebra-cabeça que faltava, e você entende quem te entrega não foi nenhum terapeuta material, você entende por que foi tão forte para mim? Então, e daí, quando eu voltei, eu não podia ser mais psicóloga, eu disse, minha filha. Você tá entendendo? Esse é o tema da outra live. O que você viu exatamente? Você viu, que não ficou claro para mim, o que você viu? O título do capítulo? Você viu o texto sendo escrito? O que você viu? O que eu vi no que foi a minha peça do quebra-cabeça que faltou, eu vi o que aconteceu com a minha mãe desde a minha gravidez até o falecimento dela. Eu me sentia não amada pela minha mãe, porque ela ficou doente, ela era nervosa, ela era agressiva. Eu tive irmãos mais novos, que eu via muito ela com eles e não comigo, era meio como se eu estivesse ali excluída. E, na verdade, na revelação foi mostrado o que aconteceu. Ela passou por muita coisa, desde a minha gravidez. Inclusive, ela pensou até em me abortar, mas não abortou, ela escolheu me ter. E aí você pegou recortes desses momentos que você viu e colocou no livro? Exatamente. Eu não expliquei com tantos detalhes, gente, mas eu coloquei exatamente. A ideia central ficou, depois disso, dessa peça, porque ali eu vi o quanto minha mãe me amou, Uau. o quanto a
houve na minha família me afetou, por isso que eu falo, a família, afetos que afetam o rumo da vida. Hum, E se eu não tivesse pego essa chave, porque não foi nenhum terapeuta, acho que não teria como nenhum terapeuta me mostrar mesmo. Eu não sei se talvez por hipnose seria possível, alguma outra técnica, mas para mim foi preparado esse momento. E daí eu me senti tão amada. Não tem como, né? Como que você não se sente amada depois que tudo que você buscou, o entendimento é revelado assim para você? que E aí daí eu você mudou o rumo. ah, eu mudei o rumo totalmente, amado. Uau! Uau! Entendi, entendi. Que capítulo? Quero ler muito, quero ler, assim, e é, tentar juntar com essa live aqui, né, para poder ter mais concreto Conteúdo. a sua transformação e é isso mesmo, se ativar, se inspirar, aprender didaticamente com a biografia, né? A biografia é isso, ela tem informações didáticas para o nosso ser. Eu costumo dizer, e o nome do meu capítulo é esse, né? Leitura, um ato físico que reverbera. Então, eu costumo dizer que leitura é estratégia de vida e quando eu pensando, lendo seu capítulo, né? É possível que tenha um rumo inspirador nele que possa me ativar, né? E você que está aqui na live, que está vendo a gente, pode sentir isso, se joga no mundo da leitura, se joga no mundo do escrever também. E quem sabe você vai estar aí ativando vidas como a Márcia, Com como eu, como os outros tantos escritores E que a gente fazem vê, isso. né, Milena, essa parte que a gente ouve muito Ah, falar, pelo menos está muito forte para mim, que é o propósito da intimidade com a nossa dor. Então, e saber que tudo que é nossa dor, quando a gente busca solução para ela, a gente vai querer entregar isso para o outro depois, porque foi algo que a gente aprendeu na nossa jornada. Então, você vê o quanto a leitura te edificou e hoje você entrega isso. O quanto eu busquei, através de entender os meus bloqueios, as distorções, e hoje entrego isso. Quer dizer, eu tenho alegria em entregar isso, entende? Porque eu falo assim, meu Deus, eu levei uma vida para achar, né, encontrar esses tesouros, e entendo que é o processo de cada um. E a gente vê que a dor, quando a gente ressignifica, é isso que você fala da minuta, você vai na sua história, mas para acessá-la, que fez parte, não como a dor, porque senão a gente vive nesse estado deprimido e reverberando a dor, não a vida, e a dor faz parte da vida. Mas tem uma fala de um autor, não sei quem, talvez você saiba aí como leitora, que é assim, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Porque eu sei, né? ficar sofrendo, quando sofre é quando a gente volta na dor e repete a dor e volta. Então, a dor é inevitável, porque a gente vai passar por ela, a gente vai ter várias dores ao longo da vida. Agora, o sofrimento é quando a gente resolve. Não existe sofrimento quando a gente resolve a dor e não fica remoendo, ou revivendo, ou visitando um passado que é dolorido. Porque daí você sofre. Daí você sofre. Sofre em dobro, em triplo e vai e é E exponencial. fica sofrendo, entende? Essa frase não é minha, essa frase que eu falei da minuta foi do livro que eu tô lendo, que é As Ideias Têm Consequências, é do Richard River. Ele fala que o passado é uma minuta e o presente é uma linha. Uau. Richard River, gente, é outro livro também, 1948. E quando a gente foi falando, né, disso aí veio essa frase na minha mente, assim, para marcar o nosso momento, assim, para marcar o que a gente estava falando. Essa outra frase aí eu não sei, mas eu já ouvi muito essa frase aí que você disse. Já ouvi Eu não, demais. Essa não frase sei aí do se é um passado, eu autor, não sei, pode mas ser como fala, um adágio popular, sabe, um ditado popular. Eu realmente não sei. O que eu também sei, gente, você que ficou aqui até agora, é que nosso livro chega em abril e a gente já vai poder vender no final de semana de abril e eu vou conhecer pessoalmente
a energia da Márcia. Inclusive, já quero te chamar para tomar um café com você. Com certeza, minha Tomar cara. um café em Barueri, tomar um café em Alphaville. Eu vou os 3 dias dos eventos todos, estarei lá. Que delícia. E a gente vai se encontrar, né? Os livros, Milena e Márcia, vão se encontrar em virtude do livro junto. Será E eu uma quero honra. te. Ah, que é isso, é uma honra minha também. Eu quero te perguntar, para a gente finalizar, a pergunta vai ser diferente das outras, né? Que as outras não iam pro evento e você vai. Não irão pro evento e você vai. Eu quero te perguntar, para a gente finalizar, como você recebe os autores, os coautores? Você que é de São Paulo, como que você vai receber este povo? Com que sentimento, com que afeto, o que você... Porque esse vídeo a gente vai mandar para eles lá no grupo, né? Essa live eu vou mandar lá no meu canal para eles. Como que você recebe essas pessoas? Com que sentimento no coração? Essa é a pergunta. Nossa, é um sentimento de muita gratidão, porque olha que conexão, né? Eu vejo que é um propósito muito maior, é para além de nós, são vidas que. Por isso que eu falo, as conexões quando acontecem, são 33 autores, eu conheço alguns, estou te conhecendo agora, mas eu não conheço nem 10, eu acho, sei lá, uma meia dúzia, talvez. Mas olha só, quantas vidas que foram ponte para que a gente unisse no mesmo propósito uma entrega maior. Quer dizer, gente, existe um poder tremendo nas conexões. Então eu honro a vida de cada um, honro a vida da Elis, né? Ela que se titula a doula, né? Dos livros. E de cada autor a tua vida, porque para mim é que eu sozinha não faria. Não seria um livro de coautoria com 2 autores, com 3, seria outra coisa. Esse livro, com esse nome, 33 autores, é outro sentido que só foi possível com todos juntos. Então, a minha honra é muito grande por fazer parte dessa história a cada vida que compõe, sabe? E eu me sinto já privilegiada, amada, querida, e amo a vida de cada um com o seu dom e talento, com a sua história, porque não é sobre mim nem sobre você, é sobre nós e o que nós somos a partir do que do divino em nós. Então não é sobre a nossa vida. E aqui o divino para vocês, gente, talvez para você seja o cosmos, o universo, não interessa qual é o divino. Para cada um vai ter um nome. Tá tudo bem, mas que existe algo maior e nós cremos nisso. E Existe um quando a gente abre, suprasentido. exatamente, quando a gente abre para acessar, é muito diferente. E, nossa, é uma alegria, vai ser uma explosão esse encontro, hein, Helena? Então, a mulher dos afetos vai te receber coautor, coautora, com o sentimento de gratidão pelas De afeto conexões, mesmo. pelas conexões que viverá e que já está vivendo, né? Porque essa live aqui é o início dessas conexões. E muito obrigada, Márcia. Muito obrigada pela sua vida, pelo seu sorriso, inclusive, que é um sorriso contagiante. Obrigada. E por decidir estar aqui comigo nessa tarde barra noite. Eu te desejo muitas bênçãos e novas conexões para você. E vamos tomar nosso café, tá? E, Com certeza. e vamos tomar. Se você tomar café, eu tô falando café, eu nem sei se você toma, mas que eu sou a doida do café. Vamos tomar café e vamos fazer aquela outra live. Olha isso, uma live que virou uma Vamos. live sobre transição de carreira, que muito me interessa. Com E você que tá certeza, aqui, pode contar comigo. beijo para você. Márcia, dá a sua palavra final para quem está aqui nos ouvindo e se despede. Gente, minha gratidão a cada um de vocês que estiver aqui com a gente nessa tarde, noite, e quem vai ver essa live depois. Nosso intuito mesmo realmente foi de plantar sementes, dizer que esse é o lançamento de um de nossos livros, mas temos muitos livros em nossos corações, e saber que cada um tem sua mensagem. Nós também queremos
ser portais e ponte para vocês, para que vocês escrevam a mensagem de vocês, para que vocês saibam que o que vocês carregam com vocês é importante. Não subestime. E busque apoio de quem já passou por essa trajetória, né? Busque, converse com pessoas que já passaram por essa trajetória, que estão passando, porque tudo é importante, sua vida é importante, sua mensagem é importante. E o que a gente está fazendo aqui é atendendo isso, esse chamado, essa intuição, esse desejo da alma de colocar essa expressão de transbordar pessoas, porque não é sobre a gente, mas é o que aconteceu com a gente, uma mensagem que a gente tem que vai impactar vocês. Então é o que eu desejo. Para cada um de vocês, não neguem a mensagem que vocês carreguem. Porque nós não estamos negando a nossa, né, Milena? Não. Márcia, como que as pessoas podem te encontrar nas mídias sociais e onde as pessoas podem acessar o seu serviço, né? Conta aí pra gente. Esqueci de perguntar. Olha, gente, tem meu Instagram, marciaguimarães.oficial. Tem o link na bio, tem acesso ao meu WhatsApp. Então, hoje eu trabalho com a terapia breve, que é mesmo direto ao ponto, é o meu método, e também com mentoria de transição de carreira, ajudando você a criar seu método, encaminhando você para o seu livro, te ajudando e te apoiando no seu livro, porque é a minha trajetória e eu quero ajudar você a encurtar a sua, com direção, porque sai muito caro ficar dando volta, né, Milena? Então, assim, quero ajudar vocês. Pode mandar lá no direct, no oi ou no WhatsApp, que será uma honra contribuir com vocês. Tá bom, Obrigada, então. Gente, Milena. obrigada a você. E gigantescamente. Oi? Obrigada gigantescamente. Fique bem. Você também que está aqui agora, fique bem. Até a próxima live. Agora eu peço que eu vou trazer um homem para falar sobre os nosso livro junto. E até o próximo encontro do canal. Beijo, tchau. Não esquece de curtir esse vídeo e mandar para os seus amigos que querem escrever um livro. Um beijo, gente. Beijo, gente. Tchau. Boa noite. Até mais.